Nós estamos falando sobre conhecendo Deus e fazendo a sua vontade. Nós não agradamos quem nós não conhecemos. A pior coisa é quando você recebe alguém na sua casa e você não sabe do que é que essa pessoa gosta. Quando a pessoa demonstra o que gosta, você recebe com facilidade. Toda vez que eu vou na Bahia, tem um casal que me quer muito bem, que é o Rayan e a Nanda, e eles preparam um cozido. Cozido é uma comida nordestina, né? Feita com legumes, carnes e pirão. Com certeza vão me agradar. Com certeza vão me agradar. Fui visitar a semana retrasada a irmã Zita, e ela comprou um bocado de coisa, mas assim, pastor, eu posso fritar alguns ovos para o senhor? Eu falei, por favor, 3. Aí, então ela sabia que podia me agradar. Às vezes a gente fica prestando atenção. Eu conheço casais que começam a namorar e o camarada fica prestando atenção. A mulher, o que é que ela gosta, vai no shopping e geralmente a mulher passa numa loja e diz, que lindo esse casaco. E aí a gente guarda aquilo ali, né? E no dia do aniversário, no dia da alguma coisa, a gente vai lá naquela loja, pega aquele casaco que ela achou lindo, compra e diz, olha, você não achou lindo? Diz, mas isso não é para mim, isso é para sua mãe. Lindo para sua mãe. É difícil, viu? Para a mulher é complicado. Ela acha lindo uma coisa, mas não é para ela. Gosta de uma cor, mas na cor em outra pessoa. A gente não pode fazer a vontade de Deus se a gente não conhece a Deus. E esse é o desafio. A maioria de nós não conhece Deus. Por isso nós estamos trabalhando esse tema, conhecendo a Deus e fazendo sua vontade. Nós vimos a semana passada, quando Moisés é atraído por Deus. Moisés é atraído por Deus através de uma sarça ardente. E ali, ele vai, e chegando lá, ele vai percebendo quem é Deus. E ele vai vendo aquilo que Deus se mostra a ele. E a pergunta que nós estamos tentando responder é de que maneira você vai conhecer mais de Deus para fazer sua vontade. Você vai conhecer mais de Deus através do relacionamento com Deus. Quando eu me relaciono com Deus, eu vou conhecendo Ele, e à medida que eu conheço, a gente começa a expressar a nossa adoração. Primeira coisa que vimos na semana passada é quem é Deus. Conheça quem Deus é. E ali Moisés teve esta percepção, e a gente trouxe um pouco daquilo que a teologia bíblica apresenta sobre Deus. Deus é Espírito infinito, perfeito, fonte de todas as coisas. Ponto final. Ele é Espírito, ele não é físico, ele não é material, ele é infinito, ele não teve início, não terá fim. Ele é perfeito, eu sou imperfeito, você é imperfeito, mas Deus é perfeito, e Ele é a fonte de todas as coisas. Se tirar Deus de você, você morre. Paulo já dizia, porque nele nós existimos, nele nós somos, nele nós nos movemos. Deus está em você. Ainda que você não creia ou diga não crer em Deus, Deus está em você, porque Ele é a fonte de todas as coisas. Nós vimos também um pouco da natureza de Deus, né? Deus é Espírito, Ele pensa, Ele age, Ele sente, Ele fala. Deus não é um ser distante de nós. Na classificação, na classificação literária, Deus é um substantivo abstrato. Substantivo não. Acertei? Estou melhorando. É um substantivo abstrato. É abstrato. Deus é um substantivo abstrato.
eu posso dizer que esse copo é Deus. Eu dou esse sentido para um Deus. Mas o Deus que a teologia revela, que a Bíblia revela, é um ser real. Tá ok? É um ser real. Então ele pensa, ele sente. A Bíblia diz que ele tem ciúmes. Tem ciúmes. Eu, por exemplo, tenho ciúme do meu povo. Eu não gosto de ver ninguém brigando com o meu povo. Se alguém gritar com o meu povo aqui, eu tenho ciúme, fico brabo. Não gosto. Eu tenho ciúme. Nem eu grito com vocês. Então ninguém grita. Uma vez alguém gritou aqui, eu botei o cara de banco. 3 meses. Porque deu um pito na minha igreja. E a igreja nem é minha, é do Senhor, né? Mas ninguém pode gritar com este rebanho aqui, porque eu tenho ciúme. E Jesus tem mais ciúme do que eu ainda. É mais ciumento do que eu. Nosso Deus é isso aí. Nós vimos aqui alguns atributos. Ele é autoexistente, onipotente, onisciente, imutável, onipresente. Ele tem toda a sabedoria. Então a gente não entende, por exemplo, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas na sabedoria de Deus já está tudo fechado. Ele sabe o que vai ser o resultado disso. Talvez ele queira salvar muitos gaúchos, e os gaúchos, na hora que estão vivendo essa coisa toda, vêm e buscam o Senhor. Recebi, por exemplo, uma música de um camarada que parece que é meu parente, não sei o que, Paim. Alguém mandou para mim uma música aqui da igreja, não sei o que, Paim gravou uma música, e a música do cara fala sobre Deus, uma oração que ele faz para Deus. E ele compôs naquele dia, um dia que ele não viu o sol, chuva chovendo o tempo todo. Ele então compôs uma música pedindo a Deus misericórdia. A gente não faz ideia de quantas pessoas vão ser salvas através de uma catástrofe como essa. Então, ele é soberano, ele é sábio, nada foge ao seu controle. Então, nós estamos falando sobre esse Deus que a gente precisa conhecer. O segundo ponto, precisamos conhecer o poder de Deus. Ele foi enviado, segundo diz o texto de Atos 7:35, ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Moisés fez sinais, maravilhas no Egito, e a cada sinal interessante, ainda que houvesse bruxaria imitando os sinais de Deus, Deus ainda assim mostra a sua soberania. Lembra da história das cobras? Moisés joga o bastão vira uma cobra, os magos jogam o bastão, vira cobra também, mas a cobra de Moisés engoliu as cobras dos magos. A Bíblia diz que o inimigo de nossas almas, ele procura imitar Deus, ele quer ser igual a Deus, ele quer se aproximar de Deus. Tem alguns milagres que ele também faz. Por isso, quem procura Deus só pelos milagres está indo num caminho totalmente equivocado. Eu me lembro que houve uma época no Brasil que havia a cirurgia do Dr. Fritz. E muita gente ia, centenas e milhares de pessoas eram operados pelo Dr. Fritz. E nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos o que é Dr. Fritz. E alguns ficaram curados pela cirurgia mesmo, fisicamente. Mas a gente sabe também o preço que isso causou. Vínculo com as trevas. Então, os sinais que Moisés fez diante de Faraó, os sinais que Moisés fez durante 40 anos no deserto, vai permitir que ele conhecesse o poder de Deus. E assim como Moisés foi capacitado por Deus, todos os que trilham o caminho do relacionamento com Deus, que busca a orientação de Deus, o fortalecimento de Deus, vai conhecer o poder de Deus. E às vezes o poder de Deus se manifesta em coisas muito pequenas, muito simples. Ontem eu estava
naquela igreja lá e eu preparei um sermão para a membresia da igreja. Antes de começar o culto, começou a chegar um bocado de pastor. Eu me alegrei com os pastores chegando. E chegou tanto pastor que eu tentei mudar o sermão. Porque pregar para membresia é uma coisa, pregar para pastores é outra. E aí começou a chegar presidente de convenção, presidente de associação, presidente de ordem. Essa turma toda chega e eu dou um abraço em todo mundo. Falei, Deus, eu vou mudar o sermão, porque eu preciso oferecer um sermão com um pouco mais de profundidade teológica, porque o público agora é muito pastor. Mas eu decidi orar a Deus, dizer, Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? E aí, gente, foi tão bonito. O presidente da ordem foi dar uma palavra, aí ele cita Filipenses capítulo 1, e o texto que eu tinha escolhido para falar era Filipenses capítulo 4. Quando ele leu Filipenses capítulo 1, eu disse, Deus me respondeu, Deus não quer que eu mude o sermão. E não mudei o sermão. E preguei com muito entusiasmo o sermão que eu tinha preparado. E quando termina aquela pregação, a pastorada chega e diz, cara, que sermão extraordinário. Você me dá o esboço, eu posso pregar? Eu falei, pode. Agora, como a gente pode desconsiderar o poder de Deus se a gente for pela nossa cabeça? Se eu tivesse mudado o sermão de última hora, eu ia dar com a cara na parede. Aí, já dei o esboço lá, eles vão pregar. Tem um que estava lá, disse, vou pregar na Bola de Neve domingo que vem, pastor, vou usar o seu sermão. Eu falei, não é meu não, é do Espírito Santo. Foi Deus que deu. E às vezes nós não conhecemos o poder de Deus, porque a gente não oferece espaço para Deus se revelar. A gente não oferece espaço para Deus se mostrar. Agora, por exemplo, eu recebi uma mensagem do Claudenir e da Leila. Pastor, ore por nós, nossa filha, estamos com nossa filha no hospital. Eu já orei. Deus, visita ali, em nome de Jesus. Às vezes a gente não ora, não pede oração, e uma simples oração feita aqui durante o culto pode produzir uma interferência extraordinária lá, porque Deus quer que nós conheçamos o seu poder. A Bíblia vai dizer assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal. A gente não sabe pedir, a gente não sabe pedir para que Deus manifeste o seu poder. Para conhecer Deus e, consequentemente, fazer sua vontade, nós precisamos conhecer o poder de Deus. E olha, gente, é tão bom quando a gente vê o poder de Deus agindo. O poder de Deus agindo em nosso favor, é tão bom isso. Né? Os irmãos sabem da minha paixão por Isaías 54. Isaías 54 tem aquele texto assim, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor. É tão bom a gente ver pessoas que se levantam contra nós sendo envergonhadas, sendo humilhadas por Deus, porque a gente conhece o poder de Deus. Existe mais de Deus para se conhecer do que simplesmente saber quem Ele é. Eu sei quem é Deus, mas existe mais dele do que saber quem Ele é, e nós precisamos conhecer a Deus. A pergunta é, você tem conhecido o que de Deus? Eu atendi uma pessoa essa semana que disse, pastor, quando o senhor perguntou o quanto de Deus a gente conhece, eu falei que eu conheço quase nada de Deus. Falei, que bom, filha, eu também conheço quase nada de Deus. E os teólogos vão dizer que quanto mais você estuda a Bíblia e Deus, mais você sabe que menos de Deus você conhece. Até mesmo porque, se você conhecesse tudo de Deus, Ele não é Deus. A gente conhece muito de Gandhi.
O meu cardiologista chegou para mim um dia, querendo me dar um pito, porque eu não estava cumprindo com a dieta. Chegou para mim e disse assim: pastor, eu vou contar para o senhor uma história. Aí ele contou a história que uma mulher, certa vez, levou uma criança que não podia comer açúcar para Gandhi atender. E Gandhi fazia, nas quintas-feiras à tarde, uma fila enorme de pessoas. E aquela senhora com a criança na fila, a tarde toda, quando chegou na vez dela, ela disse: seu Gandhi, eu vim aqui para o senhor dizer para o meu netinho que ele não comesse açúcar. E ela disse, Gandhi disse: tá bom, volte na próxima quinta-feira. Na próxima quinta-feira, Gandhi estava atendendo lá as pessoas, de repente viu aquela senhora com a criança. Aí ele chamou a criança e a senhora: podem vir aqui vocês. Vocês vieram aqui a semana passada, não foi? Foi. A senhora queria que eu dissesse para o seu filho, para ele, não, para o seu neto, para não comer açúcar? Isso. Ok, filho, não coma açúcar. Você entendeu? Aí o menino disse: entendi. Não coma açúcar. Aí a avó disse: mas por que o senhor não falou isso a semana passada, me chamou de novo aqui para falar isso? E aí ele disse: porque até a semana passada eu comia açúcar. Para dizer para ele não coma açúcar, eu passei essa semana inteira sem comer açúcar. Eu entendi o que o meu cardiologista queria dizer, entendeu? E aí teve uma irmã aqui na igreja, não vou nem olhar para ela, que diz assim: pastor, fala para o meu marido, olha a barriga do meu marido, pastor. Que barriga enorme ele está. Aí eu disse: tá bom. Aí eu comecei a perder a barriga, passei 7 meses para diminuir a barriga. Depois de 7 meses eu chamei o cabra assim e falei: ó, você precisa perder a barriga, viu? Eu perdi a minha, mas recuperei, achei de novo. E ele também perdeu a barriga, mas achou de novo. Eu estou querendo dizer que existe mais de Deus do que a gente imagina quando a gente conhece Deus de perto. Por exemplo, se a gente conhecer tudo de Deus, ele deixa de ser Deus. Nós conhecemos tudo de Mahatma Gandhi, porque ele não é Deus. A gente conhece tudo de muitos que são deuses nos outros conceitos. A gente sabe onde nasceu, onde morreu, onde está enterrado. Mas de Deus não se sabe, porque Deus é Deus. Agora, eu preciso conhecer o poder de Deus. O poder de Deus precisa se manifestar na minha vida. Terça-feira nós fomos para uma cerimônia lá na Assembleia Legislativa. Terminou aquela cerimônia, nós fomos comer uma sopa. Eu, Amaro e Falcão. E Amaro chega assim: você já teve alguma experiência sobrenatural com Deus? Aí eu comecei a contar, contei 1, contei 2, contei 3, contei 4, contei 5. Contei 6. E aí antes de ontem estive com o Falcão e disse: cara, foi tão legal ouvir as experiências sobrenaturais com Deus. Qual é a experiência sobrenatural que você já teve com Deus? Olha bem para mim que isso aqui é muito sério. Qual foi o dia, o momento, a circunstância em que o poder de Deus se manifestou na sua vida, ou alguém ligado a você, que você conheceu, que você viveu? Talvez você tenha 1, 2, 3, 5, 10. Talvez você tenha 100 e não saiba que teve. Tem gente que não reconhece a manifestação sobrenatural de Deus. Conhecendo Deus e fazendo sua vontade, saiba quem Deus é. Conheça o poder de Deus. A equipe do louvor vem para cá. Nós vamos orar e eu queria que você pensasse nisso. Deus, eu quero conhecer mais do Senhor.
Eu quero conhecer o seu poder. O poder transformador. Hoje de manhã cedo, um camarada me trazendo para o aeroporto, começou a contar a história de vida para mim. E ele disse assim: meu pai e minha mãe disseram que para mim não tinha mais jeito, eu era alcoólatra. Vivia embriagado ali na cidade de São Paulo. Não tinha mais jeito para mim. E alguém me apresentou Jesus, e eu fui para uma igreja, não vou dizer o nome da igreja aqui para não expor. Frequentei 3 anos aquela igreja, indo na igreja todo dia. Depois eu disse: não sirvo para ser crente. Esse negócio de ser crente não é para mim não. Porque depois que eu comecei a ir para a igreja todo dia, minha vida virou um inferno. Minha mulher me abandonou. E eu peguei todas as fotos de casamento, fotos com meu filho, as coisas, botei no carro, fui trabalhar ali, não sei aonde, disse o lugar. Deixei o carro ali, no final da tarde, quando eu vou buscar o carro, meu carro tinha sido roubado. E levaram o meu carro com todas as lembranças do meu primeiro casamento. E eu fiquei revoltado e disse: não sirvo para ser crente, eu vou voltar para o mundão. Era sexta-feira de carnaval. Aí eu fui para a farra. Minha farra durou 24 horas. À noite eu concluo essa história. Muito bonito, hoje de manhã eu vi essa história. Mas ele experimentou o poder de Deus. E hoje ele é diácono na igreja que eu preguei ontem. Se você não tem evidências do poder de Deus na sua vida, peça a Deus que Ele dá. Peça, porém, com fé, sem duvidar. E você vai perceber que Deus é mais do que você imagina. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Mas Ele é o seu amigo, Ele está perto de você, Ele está em você. Vamos ficar em pé. Pai querido, em nome de Jesus, que cada um de nós possa, Senhor, reconhecer o Teu poder em nossas vidas. E se há, ó Deus, alguém nesta manhã que nunca teve uma experiência poderosa com o Senhor, eu quero te pedir, em nome de Jesus, revele Tua vontade e o Teu querer. E revele-se, Pai, a esta pessoa. Assim como o Senhor se revelou a Moisés, assim como o Senhor se mostrou a Moisés, assim como o Senhor demonstrou o Teu poder na vida de Moisés, como o Senhor tem demonstrado o Teu poder na vida de muitos de nós. Eu quero pedir, se há alguém aqui que nunca viu, nunca viveu, nunca experimentou o Teu poder, em nome de Jesus, opera na vida desta pessoa, em nome de Jesus, amém.